Então, peraí, deixa eu só gravar. Aí, então, ó, vou fazer assim, muito breve, um resuminho do que a gente viu. Eu fui anotando alguns pontos, eu falei, gente, eu vou compartilhar, porque assim, é legal quando a gente relembra o que a gente viu, né, que esse livro é muito poderoso. Então, assim, só lembrando que esse livro, quem escreveu foi Lucas. Lucas, ele foi o autor de Atos, e também foi o autor do Evangelho de Lucas. Então, a gente sabe que tem 4 evangelhos, tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o livro de Atos, ele é meio que uma continuação do Evangelho de Lucas, né? Porque a gente vê lá no Evangelho de Lucas as coisas que Jesus começou a ensinar, né? Então, ele vai relatando que Jesus aqui, né? Os ensinamentos dele e tudo mais. E Atos é o que Jesus continua a fazer e ensinar, né? Então, é um livro que, assim, é muito legal para quem nunca leu. O Evangelho de Lucas também vale a pena ler, talvez ouvir no YouTube, porque vai fazer muito sentido, né? Porque foi o mesmo que escreveu. E Lucas, ele o quê? Ele acompanhou Paulo nas viagens, muitas das viagens missionárias que ele fez, ele acompanhou, então ele ia registrando tudo, né? Então ele velejou com Paulo para Roma, ele estava lá com Paulo em Roma, inclusive em uma das cartas que ele escreveu, não sei se vocês lembram, mas a gente fez o estudo junto aqui, que ele comenta que ele tinha sido meio que abandonado pelas pessoas, ele fala isso, mas Lucas estava comigo. Ele comenta isso, né? Então, Lucas estava lá, né, acompanhando tudo, né, nessa época de prisão domiciliar, que foi por volta ali de 63 depois de Cristo, né? Que ele fala, inclusive, aqui, né, Ah, não, é isso mesmo, que ele fala... Ele comenta, mas eu não lembro que carta, agora eu não vou falar para não falar bobagem. E aí, então, assim, só um detalhe para lembrar. Lá no começo, lá no primeiro versículo, o que ele fala aqui? Essa carta, ela foi direcionada para Teófilo, vocês lembram disso? Então, só para relembrar, né? Ele começa lá no primeiro versículo, falando que essa carta, ó, vou até abrir aqui rapidinho, ó. Ele fala, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, foi uma carta que foi direcionada para Teófilo, né? E foi uma carta, assim, que foi escrita para confirmar também a fé dos crentes, fala das histórias dos apóstolos, né? Aproximadamente 30 anos ali da igreja primitiva, então ele aborda ali esse começo da igreja primitiva. Então, é muito lindo porque a gente vê, né, como tudo começou, a gente vê... a ação do Espírito Santo, então a gente vê que o Espírito Santo é a figura central, né, desse livro. Então a gente vê, assim, muito lindo a transformação dos apóstolos, de como eles eram antes de receberem o Espírito Santo e como eles se tornaram depois, né? Então a gente vai acompanhando essa trajetória, por isso que é legal também ler o Evangelho, porque a gente vai ver, por exemplo, como aqui fala muito de Pedro, a gente vê o Pedro lá no começo, como ele era, e o Pedro que se tornou com a ação do Espírito Santo de Deus. Isso nos mostra um aprendizado pra gente, é que assim, quem eu sou hoje, com a ação do Espírito Santo de Deus, vai ser transformado. Né? A gente precisa agradar o Espírito Santo de Deus, a gente precisa buscar o Espírito Santo de Deus, porque a gente é transformado. Ele vai nos lapidando, ele vai nos moldando, ele vai nos transformando, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso professor, ele é o nosso mentor, ele é o nosso guia, ele é o nosso consolador. Às vezes a gente tá tão mal, a gente quer que a gente a gente fica na expectativa de que o outro tem que nos consolar, de que o outro tem que nos agradar. Não, a gente tem o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que cuida de todas as coisas, que é o nosso consolador, nosso professor. Às vezes a gente está num momento da vida que a gente não sabe como lidar. Às vezes eu tô aqui, desafio com as crianças de como educar, do que fazer, o que falar de forma sábia. Aí eu tenho que lembrar que, essas crianças são filhos de Deus. Porque o que fala na palavra? Que os nossos filhos, eles não são nossos, eles são heranças benditas do Senhor. Meu filho é filho de Deus. Não tem ninguém melhor que sabe educar e criar um filho de Deus do que o Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu peço, me ajuda aqui, o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu faço com essa criança. Essa criança tá, meu Deus, está difícil essa situação. Eu não sei o que fazer com esse meu filho aqui. Como que eu vou lidar? O Espírito Santo de Deus, ele nos traz o conhecimento que a gente precisa, ele nos traz a sabedoria que a gente precisa. Então, assim como o Espírito Santo de Deus capacitou os apóstolos para, de forma ousada, corajosa, cumprir o propósito, o chamado deles, pregar o evangelho por todo lugar que eles fossem, o Espírito Santo de Deus, ele também nos capacita, nos habilita para passar pelos desafios que a vida nos traz, né? Então, a gente viu aqui também, né, a gente viu um relato da expansão do evangelho, que começou lá em Pentecostes e foi até ali a prisão de Paulo em Roma, né? Vimos todo o nascimento e expansão da igreja, debaixo da liderança dos apóstolos, né?
todos empoderados pelo Espírito Santo de Deus, que a gente não pode esquecer disso, porque isso é a coisa mais, assim, para mim, que mais chamou atenção é o quanto que eu preciso estar atenta a fazer tudo para agradar o Espírito Santo de Deus, né? Para que ele habite em mim. E aí minha vida totalmente é transformada quando o Espírito Santo de Deus habita em mim, né? E a gente viu toda a expansão do Evangelho a partir da ascensão de Cristo, né? A gente viu lá no dia de Pentecostes, que caiu ali sobre 120 discípulos no cenáculo, e aí a igreja sai para testemunhar, né? Com muita ousadia, uma ousadia que jamais tinha sido vista antes, né? Após ali a morte de Cristo. Então os discípulos eles estavam antes com muito medo, né? Mas com a vinda do Espírito Santo, nada mais impedia eles de testemunhar, né, com muita intrepidez. Então, é isso que tem que ser na nossa vida também. Hoje eu sou uma pessoa, mas com a ação do Espírito Santo de Deus, eu vou ser transformada, assim como esses apóstolos foram. E, então, assim, um esboço breve aqui, né? O livro, ele começa ali com a ordem de Jesus para que os discípulos aguardassem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos do poder do alto, né? Passando pelas viagens missionárias e terminando ali com Paulo em Roma. Agora, só um detalhe aqui, que ele comenta, né? Jesus, ele falou para eles aguardarem, para eles serem revestidos, né, do Espírito Santo. Nesse meio tempo, não sei se vocês lembram, mas logo lá no começo, Jesus veio, escolheu 12 apóstolos. E aí a gente vê Judas, que traiu Jesus, se matou, e aí ficaram 11. E a gente vê ali que antes deles serem revestidos pelo Espírito, Pedro, ele vai lá e tem a ideia de, não, olha só, estamos incompletos. Acho que ele estava assim, ó, tá demorando demais para acontecer isso aí, o que tá acontecendo? Tá demorando demais, alguma coisa tá errada aqui, acho que a questão é os apóstolos, só tem 11, precisa de mais um. E eles vão lá e determinam mais um, né? E aí eu fiquei refletindo aqui, será que era? Porque às vezes a gente faz coisas precipitadas sem ouvir Deus falar, é para fazer isso mesmo? Porque uma coisa que eu venho aprendendo eu aprendi isso uma vez com um amigo, que eu sempre guardo isso, né, que ele fala que quando a gente não tem paz, que a gente, quando vai tomar uma decisão, né, a gente pergunta para Deus e a gente precisa sentir uma paz, porque o Senhor, ele traz essa paz, né, às vezes o Senhor nos coloca para fazer algo desafiador, mas mesmo, por mais que seja desafiador, você tem paz. Então, se você tiver paz, alegria e convicção, você foi e consultou a Deus. O problema é que muita gente nem consulta, né, a gente só vai e faz. Mas se a gente consultar Deus, se eu tiver paz, alegria e convicção, vai, né? Então, assim, será que Pedro, quando foi escolher o apóstolo, realmente era para ele escolher? Às vezes nem era, né? Tanto que é um apóstolo que nem aparece, assim, praticamente. E aí a gente vê que depois entrou Paulo, e muitos consideram Paulo como o 12º apóstolo, né? Então, aqui, Jesus deu um direcionamento. Aguarda, vocês vão aguardar que vocês vão ser revestidos pelo poder que vem do alto. E talvez Pedro, talvez ansioso, ai meu Deus, eu quero... Talvez tomar uma atitude precipitada. Na nossa vida, será que às vezes a gente não vem tomando atitudes precipitadas porque a gente decide sozinho, a gente não consulta ao Senhor, né? Então, eu venho aprendendo isso também, tá sendo algo novo para mim, eu venho aprendendo assim, eu preciso consultar antes. É para eu fazer isso ou não é para eu fazer isso? É para eu ir nesse lugar ou eu não é? Sabe, tudo a gente consultar antes e lembrar que uma forma da gente identificar, né, o Senhor fala com a gente de várias formas, né, gente? Às vezes a gente abre a Bíblia e fala, uma pessoa vem até a gente falar algo, a gente vê um curso, a gente vê um livro. O Senhor manda, né? Uma coisa que eu venho aprendendo, eu preciso silenciar, porque quando eu estou na loucura, assim, né? Tô na agitação, tô no barulho, eu não ouço. Então, muitas vezes o Senhor espera a gente se aquietar, silenciar, e aí ele fala. E aí eu preciso observar isso. Eu sinto paz, alegria e convicção. Porque se eu sentir paz, alegria e convicção, é um indício ali, né? É uma forma da gente identificar. Então, só quis compartilhar isso, né, com vocês, para a gente começar a consultar ao Senhor todas as coisas, né? Então, a gente vê ali, ó, no capítulo 1, ali do verso 1 até o capítulo 2, no 47 mais ou menos, a gente vê que Pedro, ele foi o primeiro líder em Jerusalém. Então, começa muito com essa história de Pedro, mostrando ali Pedro apacentando suas ovelhas, né? E a gente vê também o ministério de Pedro crescendo. A gente vê nesse período Estevão que apareceu, né? Apareceu Estevão, apareceu Barnabé. Estevão, para a gente lembrar, Estevão foi aquele que foi o primeiro mártir que existiu, né? Primeiro mártir que teve. Então, Estevão também, ele não era ali um apóstolo, mas Estevão foi um dos que foi incumbido ali de cuidar
das viúvas, na época, porque na época, vocês lembram que teve uma situação em que os apóstolos estavam ali ensinando a palavra, e aí eles perceberam uma necessidade de cuidar das viúvas e tudo mais, e aí eles perceberam que eles não poderiam fazer tudo, eles tinham que delegar algumas coisas, né, que até a Cleide falou aqui sobre o delegar, e foi muito poderoso, tocou muito ao meu coração, e bebê acordou, vem bebê, e aí eles colocaram Estevão para cuidar disso também, e Estevão também foi revestido pelo Espírito. Eita, só um segundo. Oi, amor. Meu Deus, acordou bravo, que isso? E aí a gente viu o Estevão fazendo um discurso muito ousado, né? Tem um capítulo, acho que é o 7, se não me engano, que um discurso muito ousado de Estevão, poderoso, e ele foi, né, martirizado, ali foi apedrejado e tal, foi o primeiro mártir que teve, e o cara ficou para a história, né? E aí depois a gente vê lá do capítulo 3 até o 8, mais ou menos, a gente vê feitos extraordinários, né? Como pregação dos apóstolos, os quais foram presos depois, né? Eles acabaram sendo presos, pressionados a não mais pregar sobre Jesus, mas eles estavam assim, né? Aquela intrepidez, ousadia, continuaram pregando, né? Pedro, inclusive, ele responde que não poderia deixar de falar do que ele tinha visto e ouvido, né? Então, o Pedro, que comentei já, né? Aquele Pedro que estava fugindo na ocasião da morte de Jesus, né? Que negou Jesus, agora era um homem assim corajoso, né? Então a gente vê também, lá chegando no capítulo 9, a gente vê a conversão de Paulo. E aí, deixa eu ver, eu acho que eu tenho um mapinha aqui. Deixa eu colocar aqui pra gente rapidinho. Compartilhar a tela. Continuar. Tá abrindo aqui? Vou só colocar aqui. Depois, até se alguém se interessar, a gente posso compartilhar os mapas que eu tenho aqui. Deixa eu ver se tá indo. Acho que tá indo, né? Ó. Primeira viagem. Vou colocar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se dá pra ver. Acho que dá, né? Virou? E virou de ponta cabeça, né? Acho que não deu muito certo. Ah, tudo bem. Depois eu posso compartilhar a foto. Acho que agora até deu aqui. Até deu agora, ó. Daqui, ó, só para vocês verem, né? A primeira viagem, então no capítulo 9, a gente vê ali a conversão de Paulo, né? Que Paulo teve, inclusive ele comentou várias vezes aqui, a gente já sabe de cor e salteado essa história, né? Mas a gente vê ali o encontro que ele teve com o Senhor, né? Ele sendo convertido. E aí, então, ele teve a conversão, a gente vê. Aqui é um mapinha da viagem que ele fez, ó, o itinerário aparece aqui, depois para quem quiser eu posso compartilhar no grupo, todo o itinerário, né, que ele fez aqui da primeira viagem. Eu pulei uma coisa aqui, gente, peraí, deixa eu ver. Não, já falei de Estevão, tá, então é isso mesmo, conversão de Paulo, então que ele saiu de Jerusalém em direção a Damasco, aqui no mapinha dá para ver, aqui não sei se tá bacana, ó, mas lá embaixo, ó, Palestina, aqui ó, Jerusalém, ele sai de Jerusalém em direção a Damasco, né, capital da Síria, e no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus, né, que pergunta para Paulo por que ele perseguia, né, então ele teve esse encontro, ele ficou cego, aí a gente vê que Jesus mandou ele ir para Damasco. E aí, então, ele encontra lá Ananias, vocês lembram dele? Encontrou Ananias, que em hebraico significa graça de Deus. E aí, esse homem, né, que era um pregador da lei, tornou-se o maior pregador da graça. Então, a gente vê que Paulo, que era aquele perseguidor, né, um pregador da lei, se tornou um grande pregador da graça de Deus, né? Então, ele pregou o evangelho por todo o mundo, né? E eu até comentei aqui uma vez como vendo assim a história de Paulo, assim, de uma certa forma constrange, no sentido de que na época que ele estava, gente, indo de navio para os lugares, a cavalo, sabe? A dificuldade que era de se locomover, o que esse cara fez, né? E nós também, isso não dá os alertas assim, gente, que a gente tem que sair da zona de conforto. Não dá pra gente, assim, tá chegando o fim do tempo, a gente precisa pregar o evangelho para toda criatura. Cada um do seu jeito, da forma com que o Senhor te chamou, mas todos nós temos esse chamado de falar de Deus para as pessoas, apresentar Deus, apresentar Jesus, né? Porque só existe um caminho, uma verdade, uma vida. Existe, o que fala a palavra? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Existe apenas um caminho, uma apenas verdade para que você tenha vida e vida e abundância, né?
É isso, então, tantas pessoas sofrem porque não sabe disso, e a gente que já está aqui, está estudando, está aprendendo, a gente precisa buscar essa ação do Espírito Santo em nossa vida, e para a gente ter essa ousadia, assim como eles tinham também, né, essa ousadia. E, bom, enfim, aí voltando aqui, e só um versículo que mostra muito sobre a vida de Paulo. Vocês sabem aquele versículo lá que fala, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E a gente vê que assim, que Paulo, gente, também os grandes pecados que Paulo cometeu ali, né, gente? Ele foi responsável por matar algumas pessoas, né? Porque ele perseguia. E a gente vê claramente que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então Deus perdoou Paulo, Deus também nos perdoa pelo que nós fizemos, e por vezes nós não nos perdoamos, mas, ei, peraí, quem é você para não querer se perdoar, se até Deus que Deus te perdoou? Então, às vezes, você está preso ainda, amarrado em alguma coisa na sua vida que aconteceu, você fica se martirizando, você fica sofrendo e vivendo em culpa. A gente falou muito disso, né? Que lendo esse livro aqui, a gente possa te encorajar a parar de viver na culpa e passar a viver no arrependimento. Porque quando a gente vive na culpa, não leva a lugar nenhum. Você vive na culpa, você fica só se martirizando, você não avança, você não progride, e você fica naquela energia e sentimento ruim. Então, que você pare de viver na culpa e passe a viver no arrependimento. Eu vou, meu Senhor, eu confesso o que eu fiz, eu me arrependo e eu mudo. E aí, com a ação do Espírito Santo de Deus, aí a gente consegue mudar verdadeiramente, ser transformado verdadeiramente, né? Então, lembra que você nunca tá só, né? Que a gente sozinho não consegue mesmo, mas com o Espírito Santo de Deus habitando em nós, a gente consegue, né? Então, Deus sabia que Paulo era um homem obstinado, né, que nada podia parar, e que de fato foi isso que Paulo fez, né, destravando o mundo, abrindo, inaugurando, assim, várias igrejas, né, tantas cartas que ele escreveu, as cartas que Paulo escreveu, as epístolas foram para as igrejas, né, então a gente vê, assim, a história muito linda de Paulo, e do capítulo 10 ali até o capítulo 12, a gente vê o ministério de Pedro e a igreja dos gentios. Então, os gentios é o quê? Somos nós, né? Então, a gente vê que, assim, até então acreditava-se que era só para os judeus, e aí Pedro, ele teve um sonho, vocês lembram disso, assim, Pedro teve um sonho, e aí, então, deixa eu comentar aqui essa parte que eu até anotei, ó. Pedro, ele teve uma visão, né, e Deus mostrou para ele um lençol com vários animais impuros, vocês lembram disso? E mandou Pedro comer, e o apóstolo resistiu a Deus 3 vezes, mas Deus disse para Pedro que não considerasse impuro aquilo que ele havia purificado, e Deus revela a Pedro que era a hora de pregar aos gentios, né? Então, neste momento ali, 2 homens vindos da parte de Cornélio vão para Pedro, e então Deus disse a Cornélio, né, que procurasse a Pedro. Então Pedro, ele vai na casa de Cornélio, teve lá no capítulo 10 teve toda essa narrativa, né, que ele foi até a casa de Cornélio, tava toda a família lá dele, e aí então eles foram batizados no Espírito Santo, né, e aí a gente vê nesse momento o início do ministério da igreja com os gentios, né, que os gentios somos nós, os não-judeus, né. E aí no capítulo 12 até o 21 ali mais ou menos, a gente começa a ver as viagens missionárias de Paulo, aqui, né, mostrei aqui a primeira, aí temos aqui, ó, a segunda viagem dele, que aí não vai dar pra gente entrar em detalhes, mas aqui tem o trajeto. Temos também, deixa eu ver aqui, ó, a terceira viagem, né, que tudo vai acontecendo nesses capítulos. Então, Paulo, ele foi realmente um grande desbravador, né, do mundo na sua época, e foi abrindo várias igrejas, e do 21 até o 27 ali, que aí foi o que a gente viu esses dias, a gente viu a prisão de Paulo, e aí nós vimos essa viagem dele para Roma, a defesa que ele fez, finalizando hoje aqui no que a gente viu hoje aqui. E acho que é isso de importante que eu tinha para comentar. Depois desses mapinhas, se alguém quiser, eu posso enviar. Deixa eu só ver isso aqui, ó, principais sermões. Só uma curiosidade aqui, os principais sermões que teve, né? Teve o de Pedro, que foi lá tem lá no capítulo 2, no 3, no 10, que foi para os judeus. Então, Pedro fez discurso ali para judeus de Jerusalém, para a família de Cornélio também. O Estevão teve lá no capítulo 7, é no capítulo 7 mesmo, acho que eu falei certo, que foi para os judeus também de Jerusalém. E Paulo teve no 13, 17, 20, 22, 24 e 26, ele também teve ali os discursos, o sermão dele, né? Um que foi para os
judeus de Antioquia, para os gregos de Atena, para os presbíteros, enfim. E aí, por aí vai, tá aqui esse mapinha. E é isso, meus queridos, pra gente não passar muito da hora. Só os pontos aqui que eu fui relembrando, que eu achei legal de ressaltar aqui para vocês. Querem compartilhar algo? Amém, que bênção, hein, Mayara? Deu um panorama aí bíblico aí do livro Panorama, de Atos, né? Muito legal. Eu Isso achei mesmo. interessante que, como eu não cheguei no início, que quando ele desembarcou aí, né, nessa ilha de Malta, do capítulo 28, que ele foi picado por uma cobra, né? E aí as pessoas achavam que ele iria morrer, né? Que ele ia inchar e morrer. Mas aí passou muito tempo, né? E ele não sentiu nada. Aí se cumpriu, né? Aquela palavra dita pelo Senhor, né? Que fala assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Então, assim, o propósito de Deus na vida de Paulo ali, né, estava sendo cumprido, né? Ele estava falando, né, para outras pessoas, estava cumprindo o propósito dele, né? Falando novas línguas, pegando as serpentes, né, e expulsando demônios, curando. E aí, foi lindo esse livro, né, que nos deu assim um panorama bíblico mesmo da vida de Paulo aí, né? Falando da confiança na soberania de Deus, né? Mesmo em momentos difíceis. Também ele falou muito da comunidade, né? Encorajando o apoio dos cristãos, a coragem também para compartilhar o evangelho, né? Que independente das circunstâncias ele foi lá e fez, né? E também a conscientização também, né? Do poder de Deus, né? Para curar e para realizar milagres, né? E ele teve, assim, essa vida dele aí voltada para o evangelho mesmo, né? A partir do momento que ele se converteu lá no início do capítulo, né? Dos capítulos de Atos que a gente viu a conversão dele, né? Ele foi em frente ali, e esse livro aí termina com ele pregando, né, o reino de Deus em liberdade em Roma. Então foi uma vitória muito grande para a vida dele. Só isso que eu ia comentar. Amém. Ai, show de bola. Não, esse versículo que você citou maravilhoso, né? Show, 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 show. Então é isso, gente. Ah, e só assim, agora que eu tô vendo aqui também que eu tinha anotado, assim, ele acabou dessa forma aqui o livro, mas a gente vê que tudo indica que ele fez uma quarta viagem ainda, Paulo. Então, quando a gente pega as outras cartas, você vê que algumas epístolas não se encaixam no contexto de Atos, que mostra ali que ele volta para a Ásia Menor, que ele volta para Creta, para Grécia. Então, provavelmente ele foi solto lá em 62 até 63, mais ou menos, depois de Cristo. Então, ele ficou esse período lá, esses 2 anos, mas assim, não tem esse relato específico aqui, né? E aí tudo indica que ele foi preso depois lá em 67, aí lá, por volta de 67, em Roma, que aí sim teve a morte dele e tudo mais, que também não tem, acho que não tem nada assim, dizendo que de fato ele foi decapitado, né? Se eu não me engano é isso. Depois eu vou até buscar com mais detalhe, mas parece que não tem uma precisão da forma com que ele foi morto, tem especulações, né? Mas enfim, só pra gente ter essa informação, que tudo indica que ele fez ainda uma quarta viagem. Então assim, né, gente, o cara não parou, né? E o versículo que ele fala que ficou muito forte para mim é aquilo: viver é Cristo, morrer é lucro. Eu falei, nossa, gente, olha que poderoso isso que ele escreveu. Eu não lembro qual carta que foi que ele escreveu. Viver é para Cristo, né? Quando a gente entende isso. E morrer é lucro, porque a gente vai para a glória, vai estar lá, né? Vamos estar lá com o Senhor. Então, isso ressignifica muita coisa na nossa vida, né? Quer dizer, a gente dá importância para tanta coisa boba aqui na Terra que a gente vive. Você fala, sabe, Deus está preocupado com a nossa vida eterna, sabe? A gente tem que começar a pensar na nossa vida aqui com um olhar na vida eterna, não aqui, né? Porque às vezes a gente passa por coisas daqui tão terrena, que é tão passageiro, que às vezes você tem que passar por isso aqui agora, que é para cumprir o propósito, que é para você amadurecer, que é para você se transformar, para ir para a próxima fase, para o próximo nível. Porque o Senhor tá assim, fala, existe uma vida eterna te aguardando, entendeu? Então, Estevão morreu ali, foi necessário que ele morresse,
de uma forma tão significativa e que ficou marcado, está registrado aqui, né? Precisou morrer, e às vezes fala assim, poxa, mas olha só o que ele passou, o que ele sofreu. Mas assim, aqui é algo passageiro, a gente tem que viver pensando lá na vida eterna, né? E, então é isso, gente. Vamos encerrar, né? Quem puder encerrar para a gente orando. Gente, alguém pode? Ou então... Amém. Bora. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Jesus. Obrigada porque estamos aqui, Senhor, para aprender mais de ti, Senhor. Nos dê sabedoria a cada dia, que a tua palavra, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de ti, ó Deus. Muito obrigada por tudo. Perdoa as nossas falhas. Nos dê um dia abençoado na tua presença. Que o Senhor abençoe esse final de semana, ó Deus, nos livrando de todo o mal, ó Deus. Visita, Senhor, cada um, Jesus. Visita cada um. Que o Senhor possa estar surpreendendo com bênçãos sobrenaturais. Que o Senhor possa estar visitando, livrando. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, para aprender. Estamos aqui para falar da tua palavra. Estamos aqui para poder, em toda e qualquer circunstância, Senhor, falarmos de Ti, Senhor, em tempo e fora de tempo. Nós cremos que o Senhor está conosco, nós cremos que o Senhor está nos capacitando a cada dia, Senhor, assim como o Senhor fez com Paulo, Deus, que ele buscou, Senhor, a falar, pregar o reino de Deus em todo e qualquer momento, e ele conseguiu, ó Deus, e nós queremos, Senhor, participar também, sermos discípulos teus, meu Deus. Muito obrigada por tudo. Abençoa, Senhor, esse final de semana, que o Senhor possa estar nos livrando de todo mal. Nos dê a graça, nos dê misericórdia, Deus, para podermos, Senhor, passar por desafios, ó Pai, e sabermos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Muito obrigada por tudo, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém, gente. Grande beijo. Fim de semana aí maravilhoso para todos. Segunda, vamos iniciar com Êxodo? É mesmo, e aí? O que vocês acham? É Maravilhoso. legal, é bom, a gente já leu, né, os Gênesis. Eu acho que é bom ir pro Novo mesmo, pro Velho Testamento. Por mim, perfeito. Eu tava sentindo muito isso de voltar ali pro antigo, né? Pra gente ir mesclando, né? Sim, Então, por mim, tudo bem. então tá. Tá já, então. Bom dia para todos, bom final de semana. Bom dia. Ju, você queria falar alguma coisa que você abriu, Ju? Não, só amém. Bom final de semana. Amém. Bom. Um beijo, gente.